Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai atualizar as informações sobre a safra 2021-22 de cana-de-açúcar lá no estado do Paraná, né? A gente aí que vem acompanhando muito de perto essa situação climática bastante adversa com impacto para a produção neste ano, né, de cana-de-açúcar em praticamente todo o centro-sul do país, né? Muitos meses aí com chuvas abaixo da média em vários estados, mas recentemente chuvas foram registradas em algumas cidades, né, alguns bonções produtores de cana-de-açúcar, inclusive aqui no estado de São Paulo. A gente vai querer saber também se teve chuva lá para o estado do Paraná. Então, para entender todo esse cenário, para a gente esclarecer essas informações, né, e ter os números de quem de fato está envolvido lá com este cenário, nós conversamos ao vivo com Miguel Tranin, que é presidente da Alcopar. Miguel, obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas e boa tarde. Boa tarde e obrigado a você pela oportunidade de estarmos aqui. A oportunidade é nossa, Miguel. Bom, falei aqui um pouco em relação a esse cenário climático bastante adverso para esta temporada, né? Queria que você falasse um pouco para a gente como é que está o cenário climático aí para vocês quando a gente fala de safra de cana-de-açúcar no estado do Paraná, né? Porque a preocupação vem de alguns meses, né? Por parte dos produtores de cana-de-açúcar com esse cenário climático bastante complicado. Eu diria que a preocupação já vem de alguns anos, né? Não é o primeiro ano que nós temos um déficit hídrico. Pelo menos aqui no Paraná já é o terceiro ano que nós temos menos chuva e uma má distribuição das chuvas, né? Concentrada num determinado período e faltando em outros anos. E esse ano não foi diferente, né? Nós começamos já com poucas chuvas, mesmo no período de verão, que é o necessário para o crescimento da cana, e chegamos aí, né, por mais de 90 dias sem chuva, e aí começando a safra nesse período. Então, a cana que tinha desenvolvido muito pouco, a que foi plantada do ano passado, de agosto em diante, não recebeu, né, chuva suficiente para o seu bom desenvolvimento. E o Paraná tem uma característica de uma influência do clima significativa nisso. Nós temos bem definido aqui o período de inverno e período de verão. E no período de inverno não há o mesmo crescimento vegetativo da planta do que o período de verão. Hoje, né, por exemplo, nós estamos aqui agora em Maringá com 20 graus, mas pela manhã, até às 8 horas da manhã, nós estávamos com 12 graus centígrados. E então, o que é isso? Além de um encurtamento do dia, né? Começa a clarear quase que 7 horas da manhã e 5 e meia, 6 horas da tarde já está escurecendo. Então, menor período de luminosidade e frio, a cana não desenvolve, né? É uma defesa natural do vegetal. Então, não tivemos um bom desenvolvimento. Ainda assim, as indústrias paranaenses tinham feito um grande esforço para a renovação de canaviais, e nós perdemos muito a nossa produtividade nos últimos anos pela adequação aí da mecanização da colheita da cana, né? A compactação fez um efeito drástico nas lavouras, e aí o investimento é para recuperar isso com novas variedades, com outro espaçamento. Mas daí o clima, não tem como não fazer, né? Então, começamos aí uma safra. Por incrível que pareça, tivemos que desacelerar as indústrias um pouco para que não chegasse tão rápido em cana que ainda estavam impróprias para a colheita. Tivemos que fazer esse exercício. Então, estamos nessas circunstâncias ainda. Tivemos agora chuvas recentes, mas, né, infelizmente, aquilo que já foi perdido dificilmente vai ser recuperado. Estamos até pedindo novas estimativas para fazer uma adequação, mas em princípio, que já havíamos conversado antes com as empresas, é que teremos uma perda aí de 6 a 10% da safra no Paraná. Muita particularidade em uma região ou outra, por diferentes tipos de solo. Nós temos regiões aqui de um solo mais argiloso, onde não sentiu tanto a seca, mas ao mesmo tempo temos uma região de cana em que é o arenito, então a areia em que é seca
dá efeitos mais severos ainda à cultura. O Paraná, tradicionalmente, tem uma tradição de ser mais açucareiro. O Paraná, da cana, é sempre uma, diz assim, da tonelada de cana, 60% se transforma em álcool e 40% em açúcar, perdão, 60% em açúcar e 40% em álcool. É uma tradição já do Paraná, é um forte exportador do açúcar produzido no Paraná. Mais de 80% é exportado. Né? Forte nosso é a produção do açúcar VHP, que é o açúcar básico, e o restante é etanol. Tanto que o Paraná ele tem um consumo de etanol maior do que a sua produção. Então, normalmente, nós até importamos, vamos dizer assim, etanol de São Paulo ou do Mato Grosso do Sul, que são os nossos dois vizinhos aqui, maiores produtores. Mas a seca, a estiagem afetou a todos, né? Inclusive, Sim. em conversas que tivemos, o próprio estado de São Paulo, só para ter uma referência, assim, a expectativa da perda de São Paulo é perder um Paraná, ou seja, como se o Paraná inteiro não tivesse produzido. Essas são as estimativas que eu soube na última reunião nossa com o pessoal de São Paulo, né, o pessoal Pádua da Única. Então, são perdas significativas que o Brasil tem, mas estamos nos adequando e tratando com muita responsabilidade, principalmente a produção do etanol anidro, né, que é o misturado à gasolina, para garantir o abastecimento. Começamos com estoque baixo, mas o setor como um todo se dedicou muito na produção do anidro para assegurar a tranquilidade ao Ministério e aos consumidores que haja a gasolina necessária para a mistura, né, que no Brasil adotada a mistura de 27% da nossa gasolina tem etanol, 27% de etanol. Sim, Miguel, você Sim, mencionou, né, esse cenário aí de safra, né? Você também disse que recentemente vocês tiveram chuva e eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, né, sobre os impactos, então, que de fato a gente deve ter, né, em relação ao clima, né? Você mencionou aí, vocês vêm de anos já, né, com estiagem. Mas eu queria saber se essas chuvas recentes, elas de alguma forma auxiliam os canaviais ou a moagem de vocês aí já está acelerada e não tem muito o que ser feito, né? As perdas já foram concretizadas. dificilmente vai reverter na sua totalidade. Como eu lhe disse, o Paraná tem particularidades aí regionais e até porque as chuvas também não foram uniformes, choveu mais num lugar, menos no outro. Então tem o solo mais arenoso e mais argiloso, mas a questão é que agora no inverno, né, em junho, julho, vai até parte de agosto, aí, o clima no Paraná é frio, por exemplo, mas junho e julho, com certeza, as temperaturas são mais baixas. E não há o desenvolvimento, da mesma forma que há no verão, da cana. Então, eu dificilmente vejo nesse período alguma possibilidade da recuperação, pelo menos momentânea. E pior, né? Nós tivemos aí dados do INPE, né, do Instituto de Climatologia do Brasil, de que nos próximos 6 meses não há muita previsão de chuvas normais, assim, vai ser abaixo da média mínima, ou seja, né, eles sempre têm uma estimativa mínima, média e máxima. As estimativas estão abaixo do mínimo, ou seja, deve chover muito pouco ainda, então, infelizmente, teremos mais um ano aí de dificuldade ou menos disponibilidade de água para bom desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então, eu acredito que isso vai fazer com que se concretize essa estimativa de perda de 6 a 10%. Nós deveremos ter daqui uns dias as novas estimativas aí, até porque estava, vamos dizer assim, uma estiagem, né, estava assustadora aí, a gente falou, mas quando será que chove? Então agora choveu, deve ter uma normalidade, e todos estão avaliando quanto choveu em cada região e a possibilidade dessa recuperação. Então devemos ter aí, em mais uma semana ou 15 dias, uma nova estimativa do Paraná e aí sim, possivelmente, consolide essa previsão de perda entre 6 a 10%. Então, para nós é bastante significativo. O Paraná deve processar esse ano
A estimativa era, né, de 33 milhões, ao torno de 33 a 34 milhões de toneladas. Isso aí deve cair, né, na faixa aí, como eu já disse, essa variação é de 31 e 32. Então, 2 a 3 milhões de toneladas de cana. E na proporção deve ter haver uma redução aí na produção de açúcar, né? Inicialmente era estimado em torno aí de 2 milhões e meio de toneladas de açúcar e 1 bilhão e 200 de litros de etanol, sendo aí na faixa de 700 de hidratado e 500 de anidro. Então, estamos reavaliando isso aí, analisando também o impacto da seca em São Paulo, porque há uma prioridade, né, e uma consciência de responsabilidade de todo o setor, e tivemos já reuniões, e estamos tendo reuniões mensais com o Ministério das Minas e Energias, a Agência Nacional de Petróleo, empresa de pesquisa energética, para que haja a disponibilidade, né, e não falte de forma alguma o etanol anidro. Né? O hidratado você tem a opção, gasolina ou etanol hidratado, mas o anidro é necessário a mistura de 27% de anidro na nossa gasolina. Então há essa responsabilidade. Por exemplo, se como a produção em São Paulo é muito significativa, assim, é quase que a metade da produção do Brasil, nós temos que ver o quanto vai ser essa quebra em São Paulo para que possamos até aumentar a nossa produção, dedicar a produção de mais álcool anidro, para poder dar um equilíbrio ao mercado. Né? Porque a produção aqui, a quebra de safra aqui no Paraná, de 6% ou 10%, é pouca significativa em vista da possibilidade de perda do Centro-Sul. Agora, a perda de São Paulo para o Centro-Sul aí é bastante diferente. Então, nós temos que estar acompanhando isso, ter essa consciência, e o setor nacional está tendo essa consciência de garantir o abastecimento de etanol anidro. Isso nós temos confirmado já com o governo, o estoque já está normalizado acima até do ano passado, para que assegure isso da tranquilidade da mistura em nosso país. Eu acho que nós vamos ter uma dificuldade também menor em outros estados, mas está assegurado aí, mesmo a de hidratado, né? Em função da pandemia, algumas regiões reduziu muito o consumo, há uma diferença significativa aí do ano passado para o consumo esse ano. Sim. Ô Miguel, para a gente encerrar, uma última pergunta, eu queria saber, diante Tá. dessa estiagem contínua aí no estado, né, e esse impacto aí nos últimos anos na produção de vocês, vocês já temem um cenário também complicado já para a safra 2022-23 ou a gente precisa acompanhar de perto aí a condição climática nos próximos meses? Não, eu vejo assim só uma particularidade muito do Paraná, sabe? Porque se você olhar aí o crescimento em Goiás, em Minas Gerais, eles têm até aumento de safra em função de uma forte renovação e uma forte implantação de novos canaviais, né? E, na verdade, os estados que estão crescendo hoje é Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. Eles têm aumentado a sua produção a cada ano. Então, isso aí é que traz um equilíbrio entre a produção aí dos demais estados e a do próprio do Paraná. O Paraná tem sofrido, como eu te disse, pela crise aí, nós perdemos praticamente 30% das nossas indústrias, nós tínhamos 30 indústrias e hoje estamos com 20 apenas, e no Paraná há uma forte pressão, por um lado é bom para os produtores de milho e soja com esses altos preços. Ao mesmo tempo, no Paraná, ser um produtor tradicional de grãos, há uma forte pressão dos grãos sobre as áreas de cultivo de cana-de-açúcar. Então, é um equilíbrio que a gente tem que tratar aqui de ter uma produtividade, ter produção boas para poder trazer rentabilidade ao produtor. Senão, eventualmente, ele vai mudar de atividade, buscando uma oportunidade melhor. Mas eu creio que nas indústrias que têm hoje já bastante equilíbrio e bastante robustez para que mantenhamos a produção atual. Porque também não parou. A produção e a renovação de canaviais
continua mesmo, apesar da seca, com menos velocidade, mas buscando manter esse volume que o Paraná produz hoje. Sim, certo, Miguel. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? Então vamos acompanhar de perto aí toda essa movimentação do mercado nos próximos meses ainda dessa safra 2021-22 e seguimos querendo contar com a presença de vocês aqui da Alcopar para dar as informações para a gente sobre a safra por aí. Eu que agradeço. Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Oportunidade é nossa, Miguel. Bom, então falamos aí com o Miguel Tranin, que é presidente, né, da Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, que é a Alcopar. A gente falou um pouco em relação ao cenário da estiagem lá no estado, né, porque já de alguns anos o estado do Paraná vem enfrentando condição climática bastante complicada, estiagem afetando a produção de cana por lá, já há pelo menos 3 anos, segundo nos pontuou o Miguel, e esse cenário preocupa bastante. Neste ano de 2021-22, essa realidade segue, né, porque tem perdas esperadas aí de cerca de 6 a 10% em relação à produção do ano passado, né, em relação à moagem de cana-de-açúcar do ano passado, que for de cerca de 33, 34 milhões de toneladas lá para o estado, mas nesta safra, neste ciclo produtivo, as perdas serão de fato concretizadas diante desse cenário climático que se desenha lá no estado, né? O Miguel também nos pontuou que chuvas foram registradas nos últimos dias, mas as perdas já consolidadas não tem o que fazer, de fato, né? Tem mesmo que acompanhar a realidade das chuvas agora à frente, né? As chuvas beneficiam as lavouras que ainda podem ter uma margem aí para recuperação. As que já foram penalizadas com essa estiagem prolongada já não tem muito mais o que fazer, segundo pontuou o Miguel. Um outro ponto importante, né, é em relação também ao diálogo, né, que tem acontecido, então, em relação ao pessoal do Paraná, com as entidades aqui do estado de São Paulo e também com o governo, né, diante dessa safra menor, quando a gente olha o Centro-Sul como um todo, né, impactos, claro, na produção de açúcar e também de etanol. O etanol preocupa, né, principalmente a gente aqui no Brasil, porque o etanol ele é utilizado como combustível, né, mas ele tem o etanol hidratado, que é utilizado como substitutivo da gasolina, e também o etanol anidro, que é utilizado na mistura da gasolina, né? E a preocupação, segundo pontuou o Miguel pra gente, né, tá relacionada ao etanol anidro aí, né? Tem uma preocupação dos envolvidos do mercado com essa situação, porque o etanol anidro misturado na gasolina, ele não pode, ele não tem como ser substituído, né? Ele, de fato, aí, ele é um importante componente da gasolina aqui no Brasil. Então, a gente conversou com o Miguel, dando toda essa atualização sobre a safra de cana-de-açúcar 2021-22 lá no estado do Paraná. Você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Também você pode nos acompanhar assistindo aos nossos boletins ao vivo através do YouTube. Habilitando o sininho, você recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. Você consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados e você também consegue nos acompanhar através da home do nosso portal. Sobe uma caixa em que você consegue assistir lá os nossos boletins e também lá você consegue interagir com a gente, tá certo? Bom, fica por aí porque daqui a pouco a gente segue aqui com mais informações. Tem informações sobre a soja, o fechamento do mercado da soja, para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.